Temos a honra de receber aqui nos nossos bastidores CNN, nos estúdios de Brasília, o prefeito de Florianópolis, Topázio Neto, do PSD. Prefeito, muito obrigado pela presença, por ter aberto um tempinho na agenda atribulada do senhor para estar aqui na CNN Brasil. E eu gostaria de começar com esse assunto. Como o senhor tem visto o tarifaço de Donald Trump? O senhor é um empresário, o senhor é favorável ao livre mercado. Esse protecionismo é equivocado da parte de Donald Trump e pode atrapalhar a economia americana? Bom, boa tarde, Tainá, boa tarde, Uribe. É um prazer estar aqui com vocês. Bom, eu venho de Santa Catarina. Santa Catarina é um estado que tem uma tradição exportadora muito grande. A nossa indústria é muito diversificada. A gente exporta para diferentes países do mundo, não só a agroindústria, mas toda a gama de produtos exportados. E a gente sabe que nas relações comerciais, a melhor coisa a fazer é sentar e conversar abertamente, de maneira transparente. Cada uma das partes tem os seus interesses. Não dá para a gente pensar que o interesse da outra parte tem que se subjugar ao nosso interesse. Então eu vejo que nessa questão americana é importante que a gente ponha a diplomacia em campo para que a gente sente e entenda em diferentes áreas quais são os interesses que estão em lados opostos da mesa. E a política, como no comércio, é a arte de achar um consenso. E deve ter um ponto médio aí que seja bom para todo mundo. Prefeito, tudo bem? A Tainá aqui falando, bem-vindo. Eu gostaria de abrir um outro assunto contigo. É sobre a PEC da segurança, muito comentada, sobretudo entre governadores, mas que também diz respeito aos municípios. Ontem ouvimos até reclamação do prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, de que essa conta vai sobrar para as prefeituras e de que vocês precisam estar incluídos no debate. Entre outros pontos, essa proposta, prefeito, propõe ações coordenadas entre União, estados, municípios para combater o crime organizado. No caso dos municípios, esse texto inclui as guardas municipais no rol de órgãos de segurança pública atuando em ações de policiamento ostensivo e comunitário. Só para a gente ficar num exemplo, eu queria saber qual é a avaliação que o senhor faz sobre essa proposta, se ela terá tração no Congresso Nacional e qual é o papel dos municípios nesse debate. O governo tem que ouvir os prefeitos? É preciso coordenar melhor junto a vocês? Bom, muito obrigado pela pergunta, Tainá. Ontem nós estávamos aqui na reunião anual da Frente Nacional de Prefeitos, onde o prefeito Eduardo Paes, inclusive, assumiu a presidência da frente, e o tema segurança foi bastante debatido. Todos os prefeitos colocaram suas situações. Obviamente que quando a gente fala em segurança, a gente está falando em orçamento. Segurança pública é muito caro. A gente está falando de profissionais bem capacitados, armamentos, veículos, instalações. Então, isso é muito caro. Primeira dúvida dos municípios é de onde virão os recursos para que os municípios possam cada vez mais entrar nesse tema como protagonistas através das suas polícias civis ou das suas guardas civis. Um outro ponto, que aí é um ponto muito pessoal, é que eu penso que a gente deveria estar discutindo não só essa questão de mais policiamento e que os municípios assumam o seu papel, mas tem uma questão fundamental, e eu vivo no município, eu sou prefeito de Florianópolis e sinto isso todos os dias. Se a gente não fizer uma revisão da legislação, fazendo com que, digamos assim, o ônus, ou o prejuízo do delinquente seja maior do que o benefício da contravenção que ele está fazendo, a gente vai só ficar enxugando gelo. Porque hoje nós cansamos de levar pessoas à delegacia que cometem delitos todos os dias e todos os dias são liberados por conta que a nossa legislação, em nível federal, ela acaba sendo muito frouxa em muitos casos. Então, botar mais policiais na rua para levar mais criminosos às delegacias e serem soltos na sequência, eu não sei se é por aí que a gente vai melhorar a nossa segurança no país. Então, ontem essa discussão na Frente Nacional de Prefeitos foi uma discussão muito interessante. Nós vamos entrar fortemente no Congresso Nacional para discutir essa PEC e levar a nossa preocupação, porque não adianta só passar a atribuição para os municípios se nós não tivermos orçamento e se nós não tivermos, como eu chamo, um desfecho adequado. Eu levo o cidadão na delegacia que cometeu um delito, o que se faz com ele? Se a legislação continuar frouxa do jeito que é, ele vai sair pela outra porta antes do policial, porque o policial ainda tem que ficar dando depoimento na delegacia. Então é isso que nós estamos preocupados.
Prefeito, neste ano temos a COP30 lá em Belém. Muitos prefeitos, incluindo o senhor, devem entregar uma lista de prioridades e ideias para serem adotadas. E uma me chamou a atenção, uma ideia do senhor, que é beneficiar aquele agricultor que investe em reflorestamento, que investe em proteção ambiental. Como se daria esse benefício? Seria fiscal? Seria por meio de subsídio? Bom, Uribe, olha, nós temos que aproveitar muito a oportunidade de ter uma COP aqui no nosso país. A COP30 agora se reúne em Belém. Lá em Santa Catarina, eu sou presidente da Federação Catarinense dos Municípios e junto com a Assembleia Legislativa nós estamos preparando uma carta dos municípios catarinenses para levar para a COP. Uma das nossas preocupações, nós temos um modelo em Santa Catarina de pequenas propriedades. A nossa propriedade média no estado, ela varia entre 15 e 20 hectares. E é feita e composta e trabalhada por mão de obra familiar. É a família que administra a propriedade rural. E nós temos a legislação ambiental, fala em 20% de preservação da área com mata nativa, e as nossas propriedades têm, em muitos casos, muito mais do que 20%. Então, o que nós entendemos é que não é justo, digamos assim, o nosso agricultor catarinense, o nosso produtor rural, fazer todo esse trabalho ambiental e não ter nenhum tipo de compensação por isso. Globalmente já se fala em pagamento por serviços ambientais e nós entendemos que essa discussão tem que ser aberta na COP. E aí, como que o agricultor poderia ser beneficiado? Ou através de um pagamento direto por serviços ambientais, ou, por exemplo, com uma redução na taxa de juros nos empréstimos rurais, que compense de alguma forma, ou pelo menos dê ao agricultor, dizendo o seguinte: olha, se você continuar fazendo o serviço ambiental que você faz, você vai ter aqui um rebate, uma redução na taxa de juros quando você pegar o seu empréstimo todos os anos para custear a sua produção. Seria uma forma de a gente incentivar, de nós retermos as famílias no meio rural. Hoje, as famílias, e lá no estado nós fizemos um movimento muito interessante, nós levamos as universidades espalhadas por todo o estado de Santa Catarina, portanto, o filho do nosso agricultor não precisa sair da sua região para fazer uma faculdade, para ter um curso superior. O governador Jorginho Melo, nesse momento, tem um programa de universidade gratuita, inclusive com subsídio de 100% da universidade. A universidade que o jovem escolher, o Estado paga até 100% de bolsa. Então, nós estamos num movimento grande para que a gente possa reter as pessoas do meio rural. Nós temos 183 mil propriedades rurais em Santa Catarina e nós queremos levar essa discussão para a COP30 nesse ano. Prefeito, eu ia até mencionar o governador do Paraná, Ratinho Júnior, para perguntar um pouco sobre política na veia eleitoral 2026. Ele é um dos nomes que são ventilados como a possibilidade de disputar a presidência pela direita. É do seu partido, do PSD, de Gilberto Kassab, mas a gente vê que existe uma gama de candidatos de direita. Há uma promessa de que essa candidatura seja unificada, mas há vários governadores aí se cacifando para ser o nome a disputar em 2026. Haverá essa convergência na sua avaliação e que posição terá o PSD, que hoje tem um pé no governo e outro na oposição? Bom, o governador Ratinho Júnior talvez seja um expoente do PSD, um grande governador, fez um trabalho nesses 8 anos, ou 7 anos no Paraná, é excepcional. O Paraná se torna um dos principais estados da federação. Tem toda a legitimidade para pleitear um cargo na majoritária no ano que vem para presidente da República. A discussão que eu vejo acontecer nesse momento, e obviamente que o PSD está feliz com o governador Ratinho, que é um potencial candidato, mas a discussão que eu vejo nesse momento é se encontrar um consenso entre as diversas candidaturas à direita que começam a surgir no país, na minha opinião, talvez até um pouquinho antes do prazo, né? Nós estamos aí há praticamente 2 anos da eleição. Então, a discussão é chegar num consenso entre todas essas candidaturas. Obviamente que o ex-presidente Jair Bolsonaro é o grande expoente dessa linha da direita. Nós estamos aí agora nessa discussão se Bolsonaro será elegível ou não, e se não for, vai caber aos diversos partidos, e o meu presidente Gilberto Kassab é um craque nessa articulação nacional, para que a gente ache um candidato que possa reunir o espectro todo de direita, que vá fazer frente a uma possível candidatura de esquerda que a gente deve ter no ano que vem.
mas o PSD está bem posicionado, nós estamos aguardando os próximos movimentos para ver como que isso vai transcorrer na próxima eleição. Nós conversamos com o prefeito de Florianópolis, Topázio Neto. Prefeito, muito obrigado pela participação aqui no Bastidores CNN e pela presença nos nossos estúdios em Brasília. Muito obrigado. Tainá, Uribe, eu que agradeço o convite e a participação e fico sempre à disposição. Forte abraço. Obrigada, prefeito. Até a próxima. Bom trabalho.